Aleluia, glória a Deus. Hino de número 388, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia, canta com vida, ó crente. Glória a Deus. Aleluia, nós estamos felizes porque estamos na presença do Senhor. Aleluia. Vamos nos alegrar e louvar ao Senhor todos juntos.
mesmo sem merecer, morreu pra eu viver. Na rude cruz, tamanha dor, sofreu por mim, foi por amor. O cordeiro calado, por mim se fez pecado. Na sexta-feira faleceu, mas ao terceiro dia reviveu. Ele está vivo. Estrela da manhã, homem de Nazaré, cabeça da igreja, conselheiro fiel, videira verdadeira, caminho do céu, rei dos reis, noivo amado, Senhor dos senhores, meu advogado, o todo-poderoso, a verdadeira luz, venceu na cruz, seu nome é Jesus, ele está vivo, poderosamente vivo, Jesus está vivo. Já não sou eu quem vivo, quem vive em mim é Cristo, poderosamente vivo. Jesus está vivo, já não sou eu quem vivo, Ele vive em mim. Era quase meio-dia, a terra inteira escureceu, o véu do santuário por inteiro se rompeu. Está consumado, em alta voz Jesus bradou, entregou seu espírito ao Pai e expirou. Maria se aproxima do sepulcro a chorar, viu o jardineiro e logo foi lhe questionar: será que você sabe onde está o meu Senhor? Maria reconheceu que era Cristo quando ele pelo nome a chamou. Agora ele está vivo, poderosamente vivo. Jesus está vivo, já não sou eu quem vivo, quem vive em mim é Cristo, poderosamente vivo. Jesus está vivo, já
A paz do Senhor, meus queridos irmãos. É um prazer estar aqui para poder ministrar a palavra do Senhor. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Não é a sua palavra, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Eu cumprimento todos vocês na pessoa do querido, amado pastor Salles, na pessoa da missionária Raquel. Deus abençoe a vida de vocês, no nome de Jesus. Meus amigos todos estão aqui também. Eu agradeço a oportunidade. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do versículo de número 18. Se você puder ficar de pé, já estão todos de pé. Em reverência não a minha, a palavra de Deus. Está assim escrito na palavra do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo fez com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, em o nome de Jesus, eu peço que a tua unção esteja sobre nós esta noite, e que o Senhor me ajude a pregar com fé, com amor e com toda a humildade, subordinado à tua verdade, em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Você pode se sentar glorificando ao Senhor. Amados irmãos, prestem uma atenção por um minuto aqui. De tudo que eu for falar aqui, nesses breves 40 minutos, 30, 40 minutos, se você não decorar nada, se você não memorizar nada, grave uma coisa: Deus ama o casamento. Deus restaura casamentos. Deus abençoa o casamento. O mundo, a cidade, a sociedade está tentando passar para nós uma visão apequenada do casamento, anã do casamento. Está
tacanha do casamento. Diante dessa palavra, talvez alguns que até deslizaram e se viram com problemas no casamento, possam ficar intimidados em declarar essa verdade. Podem ficar tímidos em declarar essa verdade gloriosa. Eu digo a você, não fique. Você é servo de Deus. Você se arrependeu e Deus te lavou. O casamento não é palavra sua. Não foi você que criou o casamento. O casamento é de Deus. É Deus que criou ele. E Ele quer que você, mesmo que tenha deslizado ou falhado, restaure essa visão gloriosa do casamento, não só para você, mas para toda uma geração que está aqui, que está sendo batizada aqui hoje e deve rever o casamento de forma gloriosa como Cristo a vê. Deus tem uma visão exaltada do casamento. Deus compara o relacionamento dele com Israel como uma esposa. Deus tem uma visão tão elevada do casamento, que Ele compara o relacionamento com você, com nós, como uma esposa gloriosa, a qual Ele vai desfrutar eternamente nas bodas do Cordeiro. Rejeite a visão apequenada do mundo e restaure a visão do casamento no meio da igreja. Esse culto chama-se culto da família. E não há nada mais central, mais fulcral em uma família do que o casamento. O mundo está dizendo que o casamento é um conto de fadas. É a Alice no País das Maravilhas. Mas o casamento não é um conto de fadas. O mundo diz que o casamento também, indo para um outro extremo, é um filme de terror. É uma sexta-feira 13. É a hora do pesadelo. Pague para entrar, ore para sair. Mas o casamento não é um filme de terror. O casamento não é nem um conto de fadas e nem um filme de terror. O casamento é a relação mais linda e profunda criada por Deus entre um homem e uma mulher. Problema no casamento não é exclusividade dos dias de hoje. O texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo está tratando de problemas na igreja de Éfeso há 2000 anos atrás. Dificuldade no casamento não é só um problema seu ou meu. É um problema da igreja desde sempre. Por isso os jovens que estão aqui precisam estar conscientes disso. Porque quando você está namorando, você tem uma visão romântica do casamento. Ele é um conto de fadas. É um olhando para o outro e esquecendo o que tem ao redor. Mas isso não é o casamento. E aí você olha para o casamento dos antigos, que não deram muito certo, e você pensa que o casamento é um filme de terror. É os dois de mão dada, mas um olhando para cada lado segundo seus próprios interesses. Isso também não é o casamento. O casamento é homem e mulher abraçados juntos, olhando para o mesmo alvo, a glória eterna de Jesus. O problema sempre existiu. Aliás, o problema começou no Éden. Todo esse problema do pecado começa com uma discussão entre um marido e uma mulher. O problema sempre existiu no casamento. Mas é por isso que Ele nos chamou para se tornar uma só carne. Quando você casa, você não é uma só carne. Você se torna através de uma união pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Paulo aqui está aconselhando a igreja de Éfeso. E ele faz uma advertência. Bem nos primeiros versículos aqui do capítulo 5, a partir dos versículos 15, ele diz assim: cuidado, cuidado, os dias são maus. E logo depois ele vai falar sobre casamento. E durante a carta aos Efésios ele vai dizer que são tempos de pensamentos inúteis, tempos de imoralidade sexual, tempos de insensibilidade e egoísmo.
E essas coisas, através de filmes, novelas e problemas, têm influenciado a igreja. É hora de rejeitar os tempos maus e viver o casamento que Deus estabeleceu para a sua noiva. Aleluia. Não sejam insensatos, é o que diz o apóstolo Paulo. Não vivamos esses tempos difíceis, dias maus, mas sim vivamos pelo Espírito de Deus, segundo a sua palavra. E aqui nós temos um problema clássico do casamento. Há um problema de papéis no casamento. Ele vai aconselhar maridos a assumirem seus papéis e esposas a assumirem os seus papéis. Ele diz que o marido deve amar a mulher e a esposa deve se sujeitar ao marido. Muita gente tem dificuldade com essa questão da submissão. O empoderamento feminino, feminismo e um certo evangelicalismo feminista que tem influenciado a igreja faz uma coisa gloriosa se transformar num bicho-papão. Transforma uma mulher companheira e auxiliar e passa a ideia de que ela é uma escrava. A palavra Ezer, que é a palavra que a Bíblia usa em Gênesis para falar da mulher como companheira, significa auxiliadora, companheira, está do lado dela. É uma ajudadora. Em tempos que acusam que a igreja, aliás, que a Bíblia era retrógrada, era machista, a Bíblia diz que a mulher não é inferior ao homem, ela diz que ela é companheira dele, auxiliar dele. Ela é uma auxiliadora, uma amiga. Deus fez homem e mulher no mesmo patamar, não há inferioridades. E se você prestou atenção no versículo 21 desse capítulo 5, ele diz assim como um princípio geral para todos os relacionamentos: sujeitai-vos uns aos outros ao Senhor. Ele está dizendo que o homem se sujeita à mulher. Ele está dizendo que mulher se sujeita ao homem. Ele está dizendo que filhos se sujeitam aos pais. Dentro de um princípio geral. Em termos gerais, todos são iguais, mas tem funções diferentes. Tem papéis diferentes. E é por isso que eu quero dizer para você essa noite: Deus está restaurando os casamentos da igreja. Famílias fortes, igrejas fortes. Famílias fracas, igrejas fracas. E a igreja sempre desfrutou de um patamar de destaque na sociedade. Famílias fortalecidas no poder de Deus. Como é que Deus faz isso para restaurar o casamento? Preste muita atenção aqui agora. A primeira coisa, meu querido e minha querida, se porventura você passa algum problema no casamento, é que você não deve ir ou não deve tratar diretamente do problema do seu casamento. Resolver um problema de casamento, em primeiro lugar, não é tratar do problema do casamento. O apóstolo, quando estabeleceu aqui esse texto, ele estabeleceu 4 relacionamentos em prioridade e sequência. No versículo 18, ele diz que você deve ser cheio do Espírito Santo. A partir do versículo 22, ele trata de marido e mulher. A partir do capítulo 6, do versículo 1, ele trata de pais e filhos. E logo em seguida, no versículo 9, ele vai tratar de relações de trabalho. E essa é a ordem. É por isso que problema de casamento, para Deus resolver, não é tratar de problema de casamento, é tratar do seu coração e do seu relacionamento com Deus. Toda vez que uma mulher ou um homem chegam para me aconselhar comigo, eu começo a falar do evangelho para ele. Pastor, eu estou com um problema no casamento. Eu falei, vamos falar do evangelho. Não, pastor, não dá para pular a teoria e logo para a prática e resolver o problema. Não dá. A mulher Ciro-fenícia, quando chegou para Jesus dizendo que sua filha estava miseravelmente endemoniada, ele não expulsou imediatamente a filha dela. A primeira coisa que ele faz é extrair fé dela apontando o evangelho para ela. Ele chama ela para um diálogo e eles começam a conversar sobre o evangelho. O grande problema, muitas vezes, de tratar problema do casamento é que você quer tratar na carne. Mas casamento a gente trata no poder do Espírito. Jesus fala com ela, propõe uma parábola e ela é a primeira mulher na Bíblia inteira, e nem foi os discípulos, a entender o evangelho.
Não posso deitar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Imagina uma palavra dessa nos nossos tempos modernos. A pessoa diria, eu vou para casa, porque esse Jesus não tem nada para mim. Ele quer falar de cachorrinhos, de mesas. Eu estou com minha filha endemoniada. Mas não. Ela se volta para Jesus e diz assim, Senhor, eu obedeço, Senhor, realmente. Em primeiro lugar, Israel, ela era dispensacionalista. Mas os cachorrinhos também comem das migalhas dos seus senhores. E ela entende o evangelho antes dos discípulos entenderem. Sabe o que ela entende? Senhor Jesus, me dê o que eu não mereço, baseado na tua grande generosidade. A fé sai do coração dela, por quê? Porque ela está tratando de teologia, ela está tratando de Bíblia, ela entendeu a verdade. Aí Jesus diz, mulher, grande é a tua fé, vá para casa, que quando tu abrir a porta, a bênção vai estar lá. É por isso que o apóstolo Paulo vai tratar de casamento aqui, mas ele gasta o capítulo 1, o 2 e o 3 para falar que nós somos predestinados em Deus, que fomos eleitos em Deus, escolhidos em Deus, salvos pela graça, que fomos redimidos, lavados, trazidos para a glória do Filho de Deus, aleluias. É por isso que ele começa, antes de falar de casamento, dizendo que você deve ser cheio do Espírito Santo. Você quer tratar um problema de casamento? Seja cheio do Espírito Santo de Deus. A gente vive o casamento cheio do Espírito Santo de Deus. As cartas são um fluxo só. Você não pode tirar um versículo e colocar separado. Escreva uma carta para mim, eu posso tirar uma palavra e dizer qualquer coisa que eu quiser e você vai falar, não é isso que eu estou dizendo. E ele está colocando ser cheio do Espírito Santo aqui como o primeiro relacionamento antes de tratar de casamento, antes de tratar de pais e filhos e antes de tratar de relação de trabalho. Casamento é ser cheio do Espírito Santo. Eu me lembro de uma senhora que eu estava aconselhando. E eu falei para ela, filha, antes da gente tratar do problema do casamento, vamos buscar o Senhor. O texto diz, você quer ser cheio do Espírito Santo? Fale de hinos, salmos e cânticos espirituais. Adore ao Senhor. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Agradeça por tudo a Deus. Até por esse marido aí que não está dando muito certo. Você tem que agradecer por ele. Eu te agradeço pelo marido que tu me deste. Eu te agradeço pela esposa que tu me deste. Seja agradecido em tudo. E se sujeite um ao outro. Aí você vai ser cheio do Espírito Santo. Aí ela me disse, pastor, não vou fazer isso não. Por quê, querida? Porque se eu fizer isso, o meu coração vai querer perdoar o camarada. E eu não quero perdoar ele. Ela sabia. Ela sabia que se ela fosse cheia do Espírito Santo, ela poderia renovar o casamento dele. Casamento é viver cheio do Espírito Santo. Sabe, queridos, um crente pode ser crente e não ser cheio do Espírito Santo. Paulo está escrevendo isso aqui para crente. Está dizendo, sejam cheios do Espírito Santo. Encham-se de Deus para viver o casamento de vocês. Em primeiro lugar, vá à oração para buscar poder interior. Em segundo lugar, tenha uma esperança elevada do seu casamento. O apóstolo Paulo, quando está falando aqui no capítulo de número 3, versículo 20, sobre a oração, que ele vai chegar nessa questão do casamento, ele vai dizer assim, quando orares a Deus, tenha o seguinte alvo em mente. Ele faz muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Talvez você diga, meu casamento não tem solução. Essa situação que eu vivo não dá mais. Mas Deus pode fazer muito mais daquilo que você pensa ou imagina. Eu não estou dizendo que Deus restaura casamentos porque a Bíblia diz. Em primeiro lugar, eu digo porque ela diz. Em segundo lugar, porque eu já vi o poder de Deus operando na igreja para casais que estavam à beira do divórcio. Foram restaurados em um nome de Jesus. Há uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que 2/3 dos casais, 2/3 que decidiram manter a aliança à beira de uma crise de divórcio, 3 ou 5 anos depois, tiveram um casamento melhor do que aquele que eles tinham antes. Por quê? Porque esta aliança não foi criada por homens. Esta aliança não é coisa da carne. Esta aliança é uma coisa de Deus, aleluias. O que você deve fazer então para viver o casamento?
4 coisas bem rápido para isso. Em primeiro lugar, você deve restabelecer as prioridades na sua casa. Prioridades. O apóstolo Paulo colocou aqui prioridades. Primeiro, o relacionamento com Deus. Sejam cheios do Espírito Santo. Segundo, o relacionamento com o seu marido, com a sua esposa. Terceiro, o relacionamento com seus filhos. Quarto, o relacionamento com o trabalho. Mas é isso que acontece? Não. O que acontece é uma inversão de prioridades. Tem mulher dando mais atenção ao filho do que ao marido. Ela está lá embalando. O bebê tem 30 anos de idade e ela está embalando ele. Jesus Cristo, com 12 anos de idade, ele ia passar pelo bar mitzvah. 12 anos. Garoto judeu já era preparado para assumir a maturidade na adolescência. Aliás, a Bíblia não trata de adolescência. Adolescência é um termo criado no tempo moderno para justificar o evolucionismo. A Bíblia não trata de adolescência. Adolescente tem que começar a se tornar maduro. Ser treinado pelo pai e treinado pela mãe para começar a pensar na sua vida adulta. O único relacionamento que não deve sair de casa é de marido e mulher. Mas o do filho, a Bíblia diz, vai deixar, pai e mãe tem que deixar. Tem que deixar a casa. Mas não é isso que nós estamos vendo nos dias de hoje. Cada vez mais se adia a saída do garotão. O bebezão está lá. Não, meus queridos. Não inverta as prioridades. Tem marido dando mais atenção ao trabalho do que ao seu lar. O seu coração está no tesouro dele, o trabalho. Ele se relaciona mais com a sua atividade profissional, com a sua carreira profissional, do que com a missão que Deus deu a ele, liderar a sua família. Inversão de papéis. Inversão de papéis. Sabe, queridos, deixar pai e mãe não é só deixar fisicamente, porque quem casa, quer casa. Deixar pai e mãe é deixar também emocionalmente, ter suas próprias decisões, ter sua própria vida, ter sua própria independência para o crescimento daquela família. Deixar pai e mãe não é desonrar pai e mãe. Porque o mandamento é para homens já velhos, para ajudar seus pais já idosos. Mas deixar pai e mãe significa ser a sua própria família e liderar a sua própria família com independência financeira, emocional e espiritual. Você pode até se aconselhar com, como se diz por aí, o coroa. Não é assim que um servo de Deus diz. Coroa. Não, diz o meu pai. Eu até me aconselho com ele, mas eu tomo as minhas próprias decisões em casa. Outro erro que acontece é que o casamento é para se tornar uma só carne, uma união de corpo, de alma e de espírito. Vocês ainda vão aprender isso na igreja. A constituição de vocês é corpo, alma e espírito. Fomos feitos à imagem de Deus. E homem e mulher têm que se unir em corpo, alma e espírito. Em primeiro lugar, o corpo, o abraço, o sexo. Isso que é um lugar para falar sobre isso. Não se fala mais sobre isso. Joga a sujeira para debaixo do tapete. Joga um lençol sobre os problemas. E os problemas estão aí. Mais cedo ou mais tarde eles estouram. É preciso falar. Sexo antes do casamento é fornicação, é pecado. Sexo fora do casamento é adultério, é pecado. A ausência de sexo no casamento também é pecado. Sou eu que estou dizendo isso? Não. Você crê que Deus escreveu a Bíblia? Porque toda palavra é inspirada por Deus. Em 1 Coríntios 7, ele diz: homem e mulher casados não se recusem um ao outro, apenas por um breve momento,
para cuidar das orações, mas voltem-se a unir-se novamente, para que a vossa incontinência não dê lugar ao diabo. O casamento, o sexo nele é uma bênção, querido. É uma bênção. Aproveita, querido, é uma bênção. Minha senhora, é uma bênção, minha senhora. Aproveita. Pasmem, a gente vai aconselhar. Tem casal que está 3 meses sem fazer. 3 meses. Isso não é casamento. Restaura a sua vida em comunhão com a sua esposa e seu esposo em nome de Jesus. A segunda união é uma união de alma. É uma união de alma. E alma, querido, significa um amor pela sua esposa a partir da sua mente. Porque tem gente que está vivendo o casamento e já não pratica mais prostituição, ou seja, o sexo fora do casamento. Mas a mente dele às vezes é um motel. E ele precisa pedir perdão e se arrepender desse pecado. O Senhor Jesus disse que se você olhar para uma mulher e cobiçá-la, você já cometeu adultério no seu coração. E a Bíblia diz que o Espírito Santo penetra todas as coisas, ele penetra a sua mente. E ele vive na sua mente. É hora de restaurar a sua mente. Sabe como? Substituindo aquelas imagens antigas por novas imagens pela sua esposa. Vendo o prazer nela, a beleza dela. Um dia me disseram, uma pessoa que eu estava aconselhando, pastor, mas e as rugas? O apóstolo diz que o homem exterior se corrompa, mas o interior cresça para a glória de Deus. Troque verdades externas, realidades externas, por realidades eternas. Veja a beleza espiritual da sua esposa e você também verá a beleza física dela no nome de Jesus. Tem uma união espiritual. Fale de perdão em casa. Fale do amor bíblico. Fale da glória de Deus. Mas outra coisa. Essa primeira é cuidar das prioridades. A segunda é unir-se como uma só carne. A terceira coisa que você tem que entender é que você tem que satisfazer os anseios do seu cônjuge. A Bíblia diz quais são os anseios de um cônjuge. Quando ele diz assim, maridos, amem as suas mulheres. Você sabe qual é o anseio de uma mulher? Ser amada. Ser amada. É tão verdade isso que a mulher samaritana queria tanto ser amada, ela já tinha tido 5 maridos. E estava no 6º. Mas ela amava de uma forma distorcida e pecaminosa. Porque ela não conhecia Jesus. Mas você conhece Jesus. Você conhece o Senhor. Ame a sua mulher como o vaso mais frágil. Dedique-se a amá-la. E como eu amo, primeira coisa, preste atenção nos detalhes. Se tem uma coisa que o homem não faz é prestar atenção nos detalhes. Você vai para uma mulher com uma festa. E ela chega em casa e pergunta assim, meu bem, você prestou atenção na festa? Foi maravilhosa. Mais alguma coisa? Não, só isso. Aí você pergunta para a mulher, e o que você viu na festa? A cortina, os pratos, o sofá, o tecido, as cores. Seja detalhista com a sua mulher. A sua mulher se arruma linda para vir para a igreja. E a única coisa que você faz quando ela se apresenta para você é, bora que está em cima da hora, mulher, a gente não vai chegar a tempo. Seja detalhista. Perceba o que ninguém percebe. A Bíblia diz que Jesus, certa feita, quando todos estavam ofertando, e todos olhavam só para as grandes roupas, ele notou uma viúva pobre que deu tudo o que ela não tinha. Ele percebeu o que ninguém percebia. Perceba na sua mulher o que ninguém vê. Perceba e note nela. Se amar. Segundo lugar, para satisfazer o anseio do seu marido. Porque a Bíblia diz assim, mulheres, respeitem os seus maridos. Você sabe o que um marido gosta? De ser honrado. Todo homem gosta de ser honrado. Imagina na igreja. Meus amigos aqui sabem muito bem, vocês também sabem. Chega um obreiro,
você esquece de chamar ele para o banco, você já viu o que vai acontecer. Foi desonrado. Homem gosta de ser honrado. Respeite o seu marido. Não levante a voz para o seu marido. Não mande ele calar a boca, jamais. Tenha respeito e honra para ele. Dê a ele a possibilidade de tomar a decisão, porque a decisão é dele. Você não sabia, não? A decisão é sua. Depois que vocês têm algo para decidir muito importante, comprar um lote, mudar de cidade, assumir um ministério, abrir uma empresa, a sua mulher tem que participar da decisão. Ela tem que ser uma conselheira. E você tem que abrir o espaço para que ela ajude você a decidir. Vocês têm que aconselhar com terceiros mais experientes. Mas se por acaso chegou um impasse, não no estado de guerra, mas no estado de dúvida, e você não sabe quem decidir, minhas senhoras, façam o seguinte: fale assim para eles: a decisão é de vocês. Você é o homem, você é o líder da casa. Já lhe aconselhei, já lhe instruí. Agora a decisão é sua. E a decisão que você tomar, eu vou estar do seu lado para te ajudar. Mas depois que ele tomar a decisão e a coisa não ir direito, jamais diga: eu não te avisei, eu não te falei. Jamais diga isso. Assuma o compromisso, porque vocês são um só corpo. Aleluias. Sabe, queridos, de quem é a iniciativa para satisfazer a mulher? É sua, do homem. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E a Bíblia diz que não fomos nós que o amamos, mas Ele nos amou primeiro. A iniciativa de satisfazer o seu lar, de liderar o seu lar, de trazer amor ao seu lar, de cuidar dos seus filhos, é sua, homem, é sua, servo de Deus. Você que deve tomar a iniciativa. Mas não é isso que a gente vê muitas vezes aí. O vaso que era para ser instalado no banheiro não foi instalado, está lá no fundo do quintal, e o quintal nunca foi limpo. A sujeira continua lá. A lâmpada do fundo do quintal queimada, que era para ser trocada no mês passado, ela continua queimada lá ainda. Sabe? Você precisa entender a linguagem da sua mulher. Tem mulher que ela responde a linguagem do serviço. Não adianta você falar muito de carinho com ela, ela quer se ver você trabalhando. Quando no início do meu casamento, a gente vivia umas crises. E aí eu fui lavar o carro, trocar uma lâmpada e fazer algumas coisas. E a minha mulher disse assim: olha, esses dias você estava másculo. Aí eu passei a lavar o carro com mais frequência. E foi bom. E foi bom. Entenda que talvez a sua mulher tenha a linguagem do carinho. Ela gosta de ouvir: eu te amo. Ela gosta de ouvir: você é especial. Talvez a sua mulher, e que Deus tenha misericórdia de nós, tenha a linguagem do dinheiro. Aí você dá o cartão de crédito para ela e jejua 2 dias. Mas entenda a linguagem da sua esposa. Mas saiba de uma coisa: existe uma linguagem que ela serve para marido e mulher. E é a linguagem do Evangelho, a linguagem da palavra de Deus. Ambos devem falar esta mesma língua. Aleluias. Outra coisa, a Bíblia diz que Jesus amou a Israel apesar dos defeitos de Israel. Você ama a sua mulher apesar dos defeitos dela. Talvez ela quer que você esteja mais presente em casa. Existe uma diferença entre marcar presença e ser presente. Existe uma diferença entre assinar a chamada e participar realmente do lar. E tem muito marido que está assinando a chamada. Ele chega em casa, ele assina a chamada: cheguei, liga a TV, come e dorme. E aqueles lindos anseios que ele tinha pelo casamento reduziram-se ao seu ventre, ao seu estômago. Você lembra de Isaac e Rebeca? Você lembra do anseio e da beleza do casamento quando no começo? Você lembra? Eles eram enamorados. Mas Isaac se tornou tão carnal, e porque ele mentiu,
cometendo o mesmo erro do pai, mentindo que a mulher era irmã, criou uma crise no casamento. E no final, Isaac, a única coisa que ele queria era o guisado dele. Era a buchada dele, era o açaí dele. Ele chega em casa, puxa a cadeira, senta na mesa, já fez minha buchada, já fez meu guisado. Ela sabia fazer a buchada dele. Porquanto, quando tiveram que enganar Isaac com Jacó, sabe o que ela fez? Ela fez o guisado. E ele nem percebeu que não era Esaú. Ela sabia fazer, mas ela não fazia mais, porque ela estava irritada com ele. Sabe por quê? Porque o anseio de um marido e uma mulher tem que estar acima dessas questões alimentares. Está acima do marido exigir para a mulher que ele ofereça o prato na mesa de forma assim bruta. Não. É algo de amor e carinho, é olho no olho. Quando você conversar com a sua mulher, não converse com o ouvido. Tem muito homem, tem muita mulher conversando com o ouvido. A mulher está falando com ele está lavando o carro e nem olha para ela. Ela vai falar com ele, ela está lavando a louça, nem olha com ele. Deixa eu te dizer, você sabe qual é o segredo de ser interessado? O segredo de ser interessado é ser interessante. Você não ouve com o ouvido, você ouve com os olhos. Olho no olho com a sua esposa na hora de falar com ela. Sabe, queridos? A igreja, ela aguarda pacientemente o retorno de Jesus Cristo. Tem muita mulher que não está aguardando pacientemente o retorno do amor no marido dela. Nós aguardamos a volta de Cristo. E aguardamos sabendo que Ele restaurará todas as coisas. Aguarde o seu esposo no Senhor. Aguarde Deus restaurar as coisas no Senhor. Não tome decisões precipitadas no seu casamento. Aguarde o Senhor e busque o Senhor. Esse é o mandamento do Senhor. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Sabe? Talvez você tenha medo de amar. Talvez você tenha medo de amar. Talvez você viu o que aconteceu com seus pais. A infidelidade, a crise no casamento. E aí talvez você que é esposa entra no casamento com medo de se entregar ao seu marido. Porque você disse para você mesmo, eu não vou sofrer o que minha mãe sofreu. Você tem medo de se amar. Talvez você, marido, viu seu pai ser traído. E você entra no casamento com medo de amar. Medo de amar. Entregue-se a Cristo em primeiro lugar. Entregue-se ao amor de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o amor em Cristo lança fora todo o medo. Todo o medo. Todo o medo. Entregue-se ao amor ao seu marido. Entregue-se ao amor à sua esposa. Aleluias. Até quando eu devo amar, pastor? A Bíblia diz que Jesus amou a igreja até o fim. Até o fim. Ame sua esposa até o fim. Para terminar, meus queridos, se você tem que ajustar as prioridades, se você tem que tornar-se uma só carne, se você tem que satisfazer os anseios, você tem que viver o segredo do casamento. Você sabia disso? Você sabia que o casamento é um segredo? O casamento é um segredo. Eu descobri o segredo do casamento. Deixa eu contar uma coisa para você. Você também sabe qual é o segredo do casamento. Você também sabe. Em 1 Coríntios, quando o apóstolo diz assim: aquilo que o olho não viu e aquilo que o ouvido não ouviu, ele não está falando de uma forma escatológica, ele não está apontando para o futuro. Ele está apontando para o que já aconteceu. Ele está apontando para a revelação em Cristo Jesus. Ele já sabia qual era o segredo. O segredo do evangelho, o segredo do casamento, sabe qual é? É você e seu marido viverem o evangelho dentro do lar. Deus tomou Adão e colocou nele um sono profundo. A Bíblia diz que Jesus também entrou num sono profundo na escuridão em 3 horas. Ele morreu. A Bíblia diz que o homem deixará pai. Jesus deixou seu pai
deixou a glória, deixou o céu para vir buscar a sua noiva gloriosa, a sua noiva em pecado para restaurá-la. Ele deixou sua casa para casar com você, com a igreja do Senhor. A Bíblia diz que Deus tirou da costela de Adão. A Bíblia diz também que uma lança transpassou as costelas de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus diz que homem e mulher se tornarão uma só carne. E Jesus, quando ele ressuscita, ele não ressuscita no estado anterior que ele estava. Ele ressuscita com o mesmo corpo, com a mesma carne, com a nossa carne, com a carne humana. Ele nunca mais terá o estado anterior. É o meu e o seu estado humano, uma nova criatura, uma nova criação, aleluias. Ele é um conosco. Ele é um conosco. Ele deixou a casa do Pai para viver contigo, para viver comigo. Esse é o segredo do casamento. É viver o Evangelho dentro da sua casa. É falar de Cristo, é viver Cristo. Ele é o primeiro de uma nova humanidade. A Bíblia diz que Adão no Éden estava nomeando o bicho. Então ele olhou para a mulher e falou: esta sim é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Haverá um dia, e não está longe, onde eu e você entraremos às portas das regiões celestiais, como a noiva de Cristo. E Ele estará lá, glorioso, majestoso, cheio de graça, cheio de glória. Ele se levantará, olhará para mim e para você, redimida, santificada, restaurada, gloriosa. E sabe o que Ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: agora sim, agora esta é carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Esta é a minha noiva, esta é a minha noiva para o casamento eterno no Senhor Jesus, aleluias. Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Nós chegamos num tempo, queridos, em que nós precisamos falar de casamento na igreja. Restaurar os casamentos, elevar o casamento. Nós precisamos ter uma visão exaltada do casamento, porque o Senhor Jesus olha assim para a sua igreja, uma visão exaltada do seu casamento. Aleluias. Eu sei que muitos não estão aí perto da sua esposa, mas não precisam sair do lugar não. Mas você que está aí pertinho dela, ali no fundo, segure na mão dela, abrace ela aí no nome de Jesus. Aqui no púlpito tem uns. Se você não pode fazer isso hoje, faça quando você chegar em casa. Procure a sua esposa, abrace ela e ore com ela. Você não vai levar nada dessa vida, mas eu peço a Deus que quando você abrir os olhos na eternidade, você veja esse homem maravilhoso que serviu com você, e que você veja essa mulher maravilhosa que serviu com você. Isso você vai levar no nome de Jesus. Lá você não estará casado, mas também não perderá a consciência e se lembrará de tudo o que Deus fez através da vida de vocês. Feche seus olhos por um momento. Bendito e eterno Deus, santo e amado Senhor, eu oro, Senhor, pelos casamentos de todos os que estão aqui esta noite. Senhor, que o Senhor opere poderosamente na vida deles. Restaure o amor, restaure o carinho, restaure a paixão, restaure a aliança. Eu sei que tem uns aqui que estão com a mente pensando no casamento de filhos, no casamento de sobrinhos, no casamento de primos, no casamento de amigos. Eu oro por todos estes também, Senhor, crentes e não crentes, para que o Senhor opere também na vida destes casais. Eu oro, Senhor, por cada adolescente, por cada jovem desta igreja, que ainda terão os seus casamentos.
Senhor, restaure a visão maravilhosa, fiel e gloriosa do casamento na vida destas crianças, destes adolescentes, destes jovens. Fortalece a tua igreja, Senhor, a partir das famílias, a partir dos casais, a partir do matrimônio, a partir dos lares. Que a igreja seja gloriosa antes de chegar no templo, que ela seja gloriosa antes de chegar nas reuniões, que ela seja gloriosa em casa, no quarto, no lar, na cama, dentro das suas casas e lares, meu Pai. Abençoa os lares, abençoa os casamentos, abençoa a vida do teu servo, Senhor, em um nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder nesse povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama, aleluia, glória. Começando sempre vou lembrar, aleluia, da coragem, do amor, da firmeza e bondade, da fé e devoção, aleluia, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, aleluia, enfrentavam a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Eu queria ver, aleluia, a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimar, mais se ouviu o louvor dos nossos irmãos, aleluia. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória das mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição, aleluia. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo, faz a chama arder, aleluia, como
Qualquer momento iremos ouvir som da trombeta soar. os crentes remidos de todas as nações. Ouvirão a trombeta soar. A igreja de Cristo vai reconhecer A trombeta soar. o arrebatamento vai acontecer. O som da trombeta soar. Dia de grande dor e de muita aflição para quem não se preparou. Dia lindo de glória e de muito louvor para aqueles que esperam o Senhor. Pode ser hoje a volta do Rei. Pode ser hoje a volta do Rei. Tudo nos mostra que um dia está pronto e não sei. Pode ser hoje a volta do Rei. O céu vai se abrir, ele aparecerá. Jesus Cristo nas nuvens, todo olho a te ver. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Corpo glorificado, vamos receber uma voz de comando como de um general. Levando as tropas, iremos ouvir a trombeta de Deus. É um grande sinal. Isso significa, é o começo do fim. Satanás dominado e a morte vencida. É o fim do sofrimento da igreja querida, que aguarda o amado como prometeu, voltar e levar sua noiva para o céu. Pode ser hoje a volta do Rei. Pode ser hoje a volta do Rei. Vai abrir o grande livro da vida. Jesus vai abrir, e com sua voz tão linda, meu nome quero ouvir Jesus Cristo chamar e dirá: vinde, benditos de Deus, para o reino que vos preparado está. Quero te perguntar se ele voltar agora pra levar-nos para os céus. Será que vais subir? Se não piscar de olhos, Jesus aparecer, será que vais subir? É chegado o momento de nos preparar. Não sabemos a hora em que Cristo virá, mas eu sei que ele vem. Eu sei que ele vem. Então ano que vem. Jesus está voltando. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Senhor aqui na terra. É filho contra pai, irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação. E a Bíblia nos diz que quando isso acontecer, é somente o começo do fim. Ele surgirá com poder e glória. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados. A Bíblia nos afirma que aquele que vencer será chamado Filho de Deus e se assentará com ele no seu trono e receberá das mãos do próprio Deus uma coroa de glória. Santificai-vos, santificai-vos, prepara o Israel para encontrar o Senhor teu Deus do Rei, a volta do Rei Jesus. Pode ser hoje a volta do Rei.
graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos os povos de Deus nesta noite. Amém?